E Marcos com a turma passaram perto de um planeta que a Ashera viu a linha do tempo e viu que no presente estava tendo um incêndio em uma fábrica de produtos inflamáveis. E ela viu no futuro que aquilo iria explodir, iria acabar matando inúmeras pessoas, que a explosão seria muito grande. E ela avisou os outros. E o Robert com o Marcos já estavam cientes disso e desceram até lá para ajudar. E o Renato se teletransportou até lá e provocou uma chuva para apagar rapidamente o incêndio. E fez um alagamento lá por próximo e acabou jogando uma água para apagar o fogo para evitar a explosão. E no momento o resto da turma chegou lá e ajudou algumas pessoas que estavam por lá, resgatando algumas que estavam no meio de alguns destroços em chamas, até que todo o fogo foi apagado. E aí eles já estavam indo quando de repente perceberam que alguém estava olhando para eles. E quando eles foram ver melhor, aquela pessoa pulou para cima deles e socou o Renato, que voou para longe. E quando perceberam, ele já estava lutando com todo mundo, agredindo cada um deles. Só que aí o Mark com o Robert ficaram de longe vendo isso, que eles se afastaram, e perceberam que aquele um estava lutando contra cada um deles e tinha uma força muito grande. E no momento o Max percebeu que aquele rapaz estava com um capuz e com uma máscara preta para não ser conhecido, e perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Ele só disse que ele era o herói lá e que ele não iria roubar o crédito de tudo que ele está fazendo há tanto tempo. E o Max acabou virando pedra no momento e ele soqueou e acabou sentindo uma dor na mão. Só que aí ele se afastou um pouco e fez uma ligação, o que o Max não entendeu muito bem. E depois ele voltou e voltou a repetir o mesmo soco, só que dessa vez o Max acabou voando para longe. E o Max percebeu que depois dessa ligação ele ficou bem mais forte. E o resto da turma foi tentar segurar ele, só que ele ficava lutando com cada vez mais força contra eles. E no momento o Robert foi lá no meio e na hora que ele ia dar um soco no Robert, o Robert parou a mão dele no ar com um único punho. Ele foi tentar dar um outro soco com a outra mão e não deu em nada. E ele tentou segurar o Robert, tentou puxar ele para longe, ou soquear, só que o Robert não se movia. E no momento, o Max acabou tirando a máscara daquele rapaz e perguntou por que ele estava tão alterado. E ele disse que não iria dizer nada, que provavelmente eles eram impostores, querendo competir com ele pela fama de herói. E no momento o Marcos chegou lá e disse que eles só vieram ajudar porque se não fizessem nada, aquela fábrica ia explodir e ia matar muita gente. E no momento que ele ouviu isso, ficou meio assustado. E, e no momento se soltou do Hobbit e quis ir embora. E falaram para ele ficar calmo, que eles não estavam lá para competir com nada, eles só vieram ajudar porque senão as coisas iriam acabar ficando muito ruim. E o Hobbit soltou ele estava meio assustado com tudo isso. E o Marcos acabou vendo através do seu bracelete que desenvolveu um poder para ele, que ele tinha uma linha que ia dele até um certo lugar e acabou vendo pelo bracelete que aquela linha era os poderes daquele rapaz, que não eram dele, mas que estava sendo transmitido por alguém até ele. E o Marcos perguntou se aqueles poderes que ele tinha era dele mesmo, e ele não quis dizer nada, só que o Marcos disse que ele estava percebendo que não era realmente os poderes dele que ele estava usando, e disse que se alguém estava obrigando a usar os poderes assim contra a vontade dele, ele poderia o ajudar. E ele disse que não era isso. Ele disse que tinha uma pessoa misteriosa que dava poderes para ele, mas que era só por um tempo. E ele disse que não sabia quem era. E o Marco disse que poderia ajudar, então acabou levantando ele no ar com telecinese e acabou indo voando até onde aquela linha estava levando, que só o Marco conseguia ver. E o resto da turma foi seguindo. E no momento o Marcos percebeu que aonde a linha dava tinha alguém que estava correndo, querendo se esconder. E o Marcos acabou se transportando e chegou no local onde essa pessoa estava. E viu um rapaz lá com um telefone e um binóculos na mão. E quando aquele rapaz que estava com o Marcos viu aquele outro, reconheceu ele e disse: Marlon, é você mesmo? Eu não acredito. E o Marlon falou pelo telefone e aquele rapaz lá com os poderes percebeu que era ele mesmo. E todo esse tempo eu pensando que você fosse só um nerdzinho da turma. E o Marcos perguntou se ele o conhecia e aquele rapaz disse que sim, que o nome dele era Marlon, que era conhecido como o maior nerd da escola dele, e que constantemente ele acabava atazanando ele na escola, mas não fazia ideia de que era ele quem ficava doando os poderes, até mesmo emprestando para ele sair à noite fazendo coisas de herói. E o Marlon disse que era ele mesmo, mas que para isso ele
precisava de uma certa coisa essa que constantemente o Harold fazia. E ele não entendeu muito bem e perguntou o que que era. E o Marlon disse que precisava que ele estivesse em contato físico constante com a pessoa que ele transmitia o poder. E como ele constantemente vivia o espancando na escola, ou artazanando, ou empurrando, isso garantia com que ele pudesse transmitir os poderes para o Harold e fazer com que ele pudesse sair à noite e ser esse herói que ele vive se gabando de ser. E o Harold, o rapaz com os poderes, ficou surpreso. E o resto da turma chegou lá, já ouvindo a conversa, e falaram que isso daí era novidade, alguém ficar transmitindo os poderes para outra pessoa ser herói, sem aparecer. Isso daí é mais uma história que a gente vai colocar no nosso registro de coisas que já vimos. E o Marcos perguntou se já viram situações parecidas, e disseram que só dos caras que podem dar os poderes para alguém, mas que também transmitem raiva com algumas outras coisas. Mas essa de ficar transmitindo os poderes e depois cortar eles é nova pra gente. Então todo mundo se acalmou mais. E o Marlon contou que ele já nasceu com essa habilidade de poder dar poderes para alguém, pelo que ele percebeu numa carta que estava junto com seu berço quando sua mãe o encontrou, sua mãe adotiva. E ele não sabe ao certo de onde veio, nem quem são seus pais biológicos, mas que sua mãe acabou descobrindo que ele tinha essa capacidade de transmitir poderes com a carta que ela viu e nunca contou para ninguém. Só que teve um tempo que eu acabei descobrindo, disse Marlon, e ele soube que para isso ele precisava ficar em contato físico constante com alguém, coisa que ele não tinha muito com a mãe adotiva dele, já que ela trabalhava bastante e ela era mãe solteira. E então, quando viu o valentão da escola que vivia soqueando ele, vivia em contato físico, resolveu testar dar uns poderes para ele, vendo o que daria. E com o tempo percebi que ele viu uma situação em qual ele resolveu usar os poderes para ser um herói. E eu pensei, por que não ficar dando poderes constantemente para ele, para ver se ele salva mais vida? E resolveu fazer um negócio, conseguir uns telefones que não pudessem ser rastreados números e acabou colocando um de presente com ele, explicando toda a situação. E depois de conseguirmos nos entender, disse Marlon, ele começou a dar poderes para o Harold com a condição de que ele fosse alguém que salvasse as pessoas. E ele começou a ir com essa máscara para não ser conhecido por algumas pessoas. E quase toda noite dou um poder diferente para ele poder fazer os trabalhos dele. E quando já está bem avançada a noite, eu acabo falando para ele ir para casa dele e acabo removendo os poderes dele para que ele não fique usando ele de qualquer forma. E foi essa a história que aconteceu. E todo mundo ficou impressionado com tudo isso. Disse que era incrível até. Um valentão e um nerd, duas pessoas que parecem ser totalmente opostas uma à outra, mas ambos se complementando para fazer algo pelo bem maior. E o Harold disse que nunca na vida dele imaginaria que o cara por trás dos poderes dele seria esse nerd. E depois disso, o Harold disse que era muita informação, que precisava ir devagar. E o Marlon disse que era sempre assim, ele precisava sempre ter uma explicação mais detalhada das coisas. E o Marlon disse que ele precisava era mesmo aprender melhor as coisas para poder lidar com as situações, como das vezes que ele acabou quebrando uns monumentos famosos sem querer, mas por sorte ele pode dar qualquer tipo de poder para ele, deu poder para ele consertar, e eu fosse só consertar, senão não faria mais negócio com ele. E todo mundo está vendo essa história, achou bem engraçado até essa situação, mas aí falaram que ele não deveria ficar competindo com ninguém com esse negócio de ser herói, porque quanto mais gente para ajudar é melhor, falando Marcos. E o Harold queria dizer alguma coisa, só que o Robert cortou ele e disse que ele já tinha que ir logo. E ele disse que já estaria esperando na nave. E o Marlon ficou surpreso ao ouvir esse nome e perguntou se poderia saber mais sobre como era que ele fazia as coisas, sobre de onde eles eram. E eles explicaram lá as coisas para eles dois. E quando acabaram tudinho, o Marlon ficou impressionado com tudo isso. Achou incrível todas as coisas que eles contaram e tudo que eles fizeram já. E perguntou se o Alex poderia fornecer algumas das tecnologias dele para ele, já que ele disse que estava querendo compartilhar parte dessa tecnologia pelo multiverso. E o Alex compartilhou um bom bocado de coisas que foi traduzido para as letras do planeta lá, para o Marlon entender. E também ajudaram compartilhando mais coisas com o Harold, que disse que continuaria sendo esse herói por aí, já que
Ele era o único que pelo menos sabia desse segredo do